começar quando vocês quiserem, beleza? Não aparece nada ali, não? Não, aqui vai ficar só essa tela mesmo. Ah, tá. Então a gente nem se vê. Olá para você que está acompanhando o Podnaça, esse Podnaça mais que especial de literatura. Aqui comigo o professor César Mota, doutor em literatura pela USP, professor de literatura do nosso pré-vestibular. Com muitos anos de experiência também, nosso professor de literatura do terceiro ano e do ENASA, professor Bruno. E o professor Oliveira, mestre em estudos linguísticos pela UFO, professor do sexto ao segundo ano aqui do Colégio Nacional. E na mediação, eu, João Vitor Freitas, mestrando em estudos literários pela UFO, professor de língua portuguesa do primeiro, segundo e do ENASA também aqui do Colégio Nacional. Hoje nós estamos aqui para comentar um pouquinho sobre as obras artísticos literários do vestibular UFO 2023. Para começar, professor César, comenta um pouquinho o panorama geral dessas obras que foram modificadas agora recentemente para nós, por favor. Bom dia. Obras que foram modificadas na última hora, né? Já começando com uma crítica feroz à universidade, porque eles atrasam para divulgar a lista e deveriam seguir o exemplo da Unicamp, da FUVEST, que não são perfeitos, mas são um pouco melhores. Então, eles lançaram essa lista no meio das férias e o Oliveira está de prova que a gente sempre aqui no Nacional tem pedido que eles lancem a lista com antecedência e até criem um cronograma para que, inclusive, o aluno que está lá no primeiro ano do colegial possa se preparar. Não, fica parecendo um conluio de iluminados e especialistas inacessíveis, mais ou menos como na peça de Hilda Hilst, o Verdugo, a que você não tem acesso. E aí chega janeiro, vem uma lista completamente modificada, aliás, excelente, que privilegia a literatura dita canônica. Bom, pobrezinho do Machado de Assis, que foi o único mais conhecido que ficou lá, né? Mas tudo bem, poderia ter mais. Um Drummond, um Guimarães Rosa, mas tá. Então tem a lista canônica e uma literatura importante, né? Essa literatura escrita pelo escritor indígena, pela escritora negra, até por uma Hilda Hilst, que foi simplesmente apagada do cânone brasileiro, até por conta da obra extremamente transgressiva dela. Então a lista é impecável, perfeita, maravilhosa. Ainda temos um filme que é uma das maravilhas que o cinema brasileiro produziu nos últimos anos, apesar das críticas da extrema-direita que o filme recebeu, já esperadas, obviamente. E, quer dizer, tem a Adriana Calcanhoto com seu álbum. Então é um universo, acredito que o ponto positivo é esse, né? Um universo vasto de literaturas tanto canônicas como não canônicas, que dão expressão, vamos dizer, às minorias, às margens, e a literatura de desconstrução, né? Dos estereótipos racistas ou os estereótipos sobre a cultura indígena, etc. Então a lista é perfeita, acho que deve continuar nesse caminho mesmo, só que eles deveriam ter o bom senso de divulgar a lista com antecedência, porque... E vamos conversar aqui, né, gente? Se tá difícil para nós, assim, de preparar cada um daqueles universos que são completamente diferentes, embora tangenciam uns aos outros, porque a lista desse ponto foi muito bem escolhida, né? Agora, inclusive as temáticas que a gente vai discutir aqui, que são muito próximas, e tem um norte, tem um pensamento que organizou a lista, né? Só que você vai de Ondiak, de Angola, a Daniel Munduruku na literatura indígena, vai para Adriana Calcanhoto, vai para o filme. Quer dizer, isso precisa de anos para fazer um trabalho realmente decente. Porque se eles estão achando que os alunos vão dar conta disso, na verdade nós vamos dar conta junto com eles, né? Porque se eles não lançarem a lista com antecedência e criarem um cronograma para que os alunos se preparem, isso aí acaba sendo um jogo de cena, né? Como somos modernos e viramos a Bahia ou viramos a Unicamp, e estamos aqui lançando uma lista revolucionária. Ótimo, mas se não houver tempo para ler os livros e prepará-los. Mas é isso, acabei que eu já falei demais, soltei os cachorros todos como o Inácio Lucas lá na Sibila, né? O Inácio Lucas soltava os cachorros em cima dos visitantes, tudo porque ele é um homem violento e despótico, né? E ele tortura a esposa Juliana.
Justina. Então já lancei os cachorros todos mesmo, para que essa universidade, se ela quer ser moderna e transgressora e importante no mundo, ela tem que lançar a lista com antecedência, porque de janeiro até hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Tentando correr atrás do prejuízo, né? Por que não lançaram a lista antes e não lançam? Essa é a pergunta. Porque é uma universidade pública, compromissada com a sociedade e com os alunos. É realmente, mas já que a gente já começou, né? Então é isso. Mas a lista é excelente, deve continuar nesse caminho. Só que tem que haver tempo, né? César, assim, só querendo ressaltar que nós que já estamos inseridos nesse universo da literatura há algum tempo, a gente está acostumado, outrora, com um processo mais democrático, em que os professores se reuniam, os professores de literatura, havia uma apresentação prévia dos livros, havia um debate, né? E isso não acontece mais, né? Então é interessante também ressaltar essa mudança que ocorreu nos últimos anos, né, nesse processo de seleção dos livros, né? Um processo totalmente democrático, em que havia participação inclusive da comunidade, né? né? Da escola pública, obviamente orientando ali naquela seleção dos livros, obviamente livros que faziam parte desse universo também, né? Dos adolescentes da escola pública. Então, assim, é horrível o que está sendo feito. A democracia morreu, né, Bruno, há um certo tempo, né? Estão tentando restituí-la, né? E ali já morreu há muito tempo, né? Mas acho que isso aí são questões pontuais. Vamos falar dos livros, Sim. que é o importante. Mas já que você perguntou a impressão geral da lista, é uma lista excelente que dá voz a várias vozes, né? Vamos ver do escritor português Agostina Bessa Luiz ao escritor indígena, contemplando uma vasta matéria literária, artístico-cultural. Tem o risco, né, de ser uma lista muito ampla, assim, com várias frentes de estudo, mas que cabe a nós também buscar semelhanças, né, e fazer o aluno também compreender isso. Espero que nos próximos vestibulares tenhamos tempo hábil, né, para fazer um trabalho melhor, né, porque é complicado, porque só um livro te consome muita leitura, porque você tem que mergulhar ali profundamente naquela obra, né? Sim. Vamos começar por qual, então? Vamos... Não, acho que esse ponto da lista é fundamental e nós que estamos no ensino médio, com os meninos na ponta, né, nós sabemos preparação e tudo mais, então com antecedência da lista, a gente conseguiria prepará-los para ao longo do ensino médio, porque se ele vai prestar o vestibular daqui 2 anos ou 3 anos, ele já tem uma lista. Ela muda? Sim, ela deve mudar para oxigenar, né, e buscar novos autores, até mais contemporâneos, mas assim, ele precisa ter um planejamento. Sim, com certeza. Só para né, Mineiro? Um planejamento, como tem na física, na química, na biologia, que ele tem que estudar aquele conteúdo, né? Só para colocar um pouquinho mais de pimenta aqui nesse tempero. Então, bom dia a todos. Então, o que o César falou, que eu acho interessante, ter essa programação, ter esse cronograma. Então, mesmo na época que nós tínhamos aquela reunião fazíamos uma assembleia com vários professores da rede pública, particular, mesmo assim ainda não existia um cronograma. Então ficava uma lista por um ano, depois fazia uma reunião, mudava, ficava 2, um grupo de livros saía, entrava, então era assim, né? Não havia uma estabilidade em termos de cronograma para as editoras se prepararem, para as livrarias locais se prepararem, para os estudantes, para os professores, para as escolas se organizarem para trabalhar uma literatura que é complexa, riquíssima, e que a ideia é que o estudante leia. Que como é que você vai fazer com que o objetivo principal é o estudante ler a obra, se debruçar sobre o livro? Como é que isso vai ocorrer se você tem um cronograma que não existe e você tem aí uma lista que é solta à revelia do próprio tempo, né? Porque há pouquíssimos meses do vestibular. Não querendo usar uma palavra assim tão radical, mas assim, é um processo ainda meio amador, né? Sim. Extremamente amador. Então... É por isso que o César cita, e eu sempre já falei isso também, até mesmo para a UFO, a Unicamp e a FUVEST trazem esses exemplos que são muito interessantes, né? Eu acho que são modelos que a gente pode vislumbrar de um cronograma, pelo menos a trienal, né? A cada triênio você tem um conjunto de obras que depois ele vai sendo alterado. Fica a sugestão, né? Fica a sugestão. Sim.
Vamos começar então com as obras. Vamos começar pelo clássico A Sibila, da Agostina Bessa Luiz, um livro que retorna, né, à universidade, ao vestibular da universidade. E o que você pode comentar sobre ele, César? A Sibila caiu, não sei se há uns 20 anos atrás. Eu tinha até escrito uma análise sobre a Sibila, que 20 anos depois eu achei até que ficou mais ou menos, mas... aqui você tem um dos eixos temáticos da lista, que é a temática feminina, que depois o Bruno pode comentar um pouco com a Cristiane Sobral também, mas eu acredito que o eixo da Sibila é aquele eixo tradicional que os críticos já indicaram, né, que de uma certa forma a obra dela é muito influenciada de uma certa maneira pelo existencialismo e até pelo existencialismo francês, que não é só isso, mas também então ela vai numa linha temática que privilegia, claro, a temática feminina, o memorialismo, né? E a repetição, como eles dizem. Isso é um clichê crítico, porque eles apontam esses 3 eixos, né? Porque ela trabalha aqui com inúmeros destinos femininos, né? Sobretudo nas 2 irmãs centrais do livro, que é a Joaquina Augusta, a Quina, que é a Sibila, e a filha mais velha do casal Francisco Teixeira e Maria da Encarnação, que é a Estina. Então acredito que o aluno tem que prestar atenção, sobretudo no destino desses 2 personagens femininos aí. Quando fala em memorialismo é porque o romance parte da rememoração da mulher da 3ª geração, que é a Germana, também chamada de Germa, que chega à casa rural no norte de Portugal, a Casa da Vessada, que ela herdou da tia, a Joaquina Augusta, que é a Sibila, cujo apelido é Quina. Né? E o livro é todo, de uma certa maneira, a partir da rememoração da Germa, né? Ou Germana, que é a mulher urbana, burguesa, o pai é um burguês, Abel, irmão da Quina. Os homens no livro são fracos, em geral não ficam na terra, se desgarram. E quando ascendem socialmente pelo capitalismo. Ela não explica muito bem que negócios são, mas é uma espécie de ascensão burguesa. Eles são homens mais urbanos, em geral, desgarrados da terra. Francisco Teixeira e Maria da Encarnação teve 3 filhos homens, Abel, Abílio e João. E as 2 meninas, Justina e Estina. Abel é importante porque é pai da Germana, que é a personagem que inicia o livro com a sua rememoração. E ela chega à Casa da Vessada, porque ela herdou aquilo 2 anos mais ou menos depois da morte da Quina. E o romance é circular, porque começa nessa cena, termina nessa cena. Germana na sala da casa rural, balançando, né, na rocking chair, na cadeira de balanço, e rememorando a tia, né, a vida da tia, aquela tia. Germana é uma escritora, ao que parece. Possível alter ego de Agostina. E que também viveu no Porto e tem origens rurais no norte de Portugal, noroeste de Portugal, na verdade, onde fica a Casa da Vessada, essa casa rural. E a Germa fica ali o tempo todo, teoricamente não é ela que narra o livro, mas é um narrador de 3ª pessoa, mas que também se aproveita das memórias. O Oliveira, que está aqui na minha frente, que é tão francês à sua maneira, tem uma coisa proustiana ali, né? Porque há um cheiro de maçã na casa, uma espécie de Madeleine proustiana. Na França é chique, Madeleine, né? No Brasil seria alguma coisa assim, tipo uma bolacha Mabel, alguma coisa parecida, né? Mas aí o narrador come aquela Madeleine, né? Aquele bolinho, e toda a infância dele se reconstrói no primeiro volume lá no Caminho de Swan, do Proust. Mas quer dizer, ali aquele cheiro da maçã é um pouco aquele passado que retorna. E a mulher fica lá, 300 páginas, balançando na cadeira de balanço. E o ritmo é lento, como a cadeira de balanço. E o narrador é um narrador de 3ª pessoa que se aproveita das memórias da Germana também para reconstruir aquele universo rural da Vessada. Claro que aí os personagens secundários vão se aparecendo para compor aquele cenário regional, mas universal, porque é a partir da história daquela mulher que reconstruiu a casa que o pai arruinou, porque os homens eles não têm grande destaque, né? Assim, em termos de trabalhar a terra ou viver sobre a terra, porque o Francisco Teixeira era um galão, um Brad Pitt do sertão, né? Que arrasava o coração das moças, e obviamente ele arruinou a casa.
Quina é esse arquétipo da mulher que assume um lugar masculino ali. E no meio do patriarcado, ela constrói um matriarcado, de uma certa maneira, como diz algumas teses, né? Porque ela reconstrói a casa do pai. E tudo isso a Germana meio que tá ali lembrando, né? E a Quina também desenvolve poderes de sibila, poderes espirituais, de adivinha, de conselheira, que nem eram tão poderosos assim, mas naquela região muito mística, aquilo adquiriu um espectro amplo, né? E ela então combina esses valores, essas aspirações materiais com seus dotes espirituais, né? E ela vira uma espécie de sibila ali, numa retomada da cultura clássica, né? As sibilas eram as sacerdotisas de Apolo e transmitiam suas mensagens. Quina é um pouco essa sibila roceira, essa sibila do norte de Portugal. Humana e divina, vaidosa e espiritualizada. É o ser humano, mas com as suas incoerências e aspirações não realizadas e fraquezas. Mas é isso, o livro termina naquela cena da Germana. A Germana é também uma sibila. São duas sibilas. A Quina, a sibila rural, e a Germana, a sibila urbana. A escritora que tem que traduzir a voz da tia. Então, assim, não vou falar tudo, mas não vou dar spoiler, mas é um livro complexo, né? Mas que se assenta sobre essa questão regional e universal de reflexão existencial sobre o ser humano a partir de destinos femininos. E a Quina prospera como sibila e como fazendeira rica naquele meio dominado pelos homens, e Justina vai para um casamento de submissão àquele Inácio Lucas que eu comecei no começo, que das coisas melhores que ele fez, ele soltou o cachorro lá num visitante que chegou na roça, o cachorro estraçalhou o homem e ele ficou lá sadicamente observando aquilo. É uma espécie de representação demoníaca do homem dominador. E ela aceita aquilo. Então, assim, são muitos elementos. Mas o que eu vejo na Sibila é um pouco essa coisa proustiana da rememoração, da reconstituição lenta da memória, uma espécie de memória involuntária que vem a partir de um Madeleine, aqui no caso é o cheiro da maçã, né? E que vai reconstruindo aquele mundo rural, que é também uma reflexão sobre nós mesmos, né? Sim, um grande clássico português, né? Sim, um grande, e um pós-modernismo português e uma voz contemporânea feminina que mudou a literatura portuguesa. Como eu sempre falo, as mulheres, Clarice, Hilda, Agostina, elas escrevem diferente, né? Elas têm uma outra pegada, uma escrita filosófica, metafísica, existencial, é uma coisa meio... E a Sibila é um pouco essa tessitura, meio que uma Penélope que tece, destece o bordado, né, o manto, e vai... Tem muita coisa ligada à antiguidade num país extremamente católico. Sim. E é claro que ela retoma a Sibila como esse arquétipo feminino importante que o cristianismo deu um jeito de eliminar, né? Colocou lá a Virgem Maria naquele papel secundário e as mulheres é que desapareceram, né? Desse mundo patriarcal judaico-cristão. Mas o mundo grego, o panteão feminino é grande e poderoso, como Atena, a própria Sibila, que é uma intermediária dos deuses. Mas isso já são questões assim, né, mais amplas. Mas a ideia dela retomar a antiguidade no universo católico e criando uma mulher que transgride aquele mundo rural dos franciscos, patriarcal dos Franciscos Teixeiras, dos Inácios Lucas. Pelo menos o Francisco Teixeira era bonito, porque o Inácio Lucas é um capeta em forma de gente, né? O Francisco Teixeira pelo menos tinha aquela coisa do galã rural, né? Que a Maria da Encarnação apaixonou-se por ele aos 9 anos de idade. Mas assim, é um livro mais assim que não dá para falar tudo. Mas o aluno tem que prestar atenção na simbologia das sibilas, nos destinos femininos, no memorialismo e nessa construção de um matriarcado em meio ao patriarcado rural do norte de Portugal. Acho que a síntese é um pouco essa. Ótimo, excelente. Continuando então na esteira dos clássicos, Oliveira, um pouquinho dos Machado agora para nós, nos 3 contos que a Alvo selecionou para a gente trabalhar com os meninos. Sim, então nós temos aqui o caso da vara, temos o pai contra a mãe e o conto de escola, né, que são dentro dos clássicos, os clássicos do Machado de Assis, né? E acredito que venha nessa perspectiva de construção de uma temática do patriarcado agregada com a escravidão, né, que é o auge da violência contra o negro na história do Brasil.
Então você pega, por exemplo, o conto O Pai contra a Mãe, que fala exatamente dessa perspectiva de um personagem, que é o Candinho, o Cândido Neves, que resolve ganhar vida capturando escravos. Então uma temática assim, muito interessante, muito forte, e acaba que de alguma forma ele não consegue sucesso em nenhum outro trabalho e se envereda por esse itinerário que na época era lucrativo, mas assim, eram pessoas praticamente que não conseguiam outro tipo de trabalho, pessoas muito simples, muito ignorantes, e acaba seguindo esse percurso. E aí ele se casa com uma moça, ela engravida, vai morar junto, a tia que vai dar todo esse suporte, mas que num determinado momento cogita-se a possibilidade de até entregar o filho para a roda dos enjeitados naquele tempo, né, no Rio de Janeiro. E ele reluta, a esposa também, até que quando a situação fica no extremo, a possibilidade real disso acontecer, ele acaba conseguindo capturar uma escrava, que é a Arminda, e ela estava grávida. Então tem uma cena forte dentro do conto, ele está levando o filho para ser entregue na roda dos enjeitados, que é um local no Rio de Janeiro em que os bebês que os pais abandonavam, algumas instituições religiosas acabavam criando, e em alguns casos extremos até a criança era morta, né? Havia casos assim extremos nesse sentido. E aí nesse caminho ele acaba encontrando a escrava, com as descrições que os jornais traziam na época. E ele entrega o filho para um comerciante e sai ali ao encalço dessa Arminda. Só que ela estava grávida. Então, ao capturar, ele era muito forte, captura, e quando entrega ao seu senhor, num surto absurdo ali de raiva, medo, porque é um senhor muito violento, né, natural, e ela acaba caindo ao chão e aborta. Então, naquele momento, ele não se importa, ele quer sabe somente o dinheiro, se eu não me engano são 100 mil réis, uma coisa assim, que é um dinheiro razoável para aquele tempo, seria hoje mais do que um salário mínimo. Então ele volta com a criança, ele desiste de entregar o filho na roda dos enjeitados. Então, quer dizer, quando chega em casa ele acaba dizendo, olha, tem criança que realmente não prospera. Quer dizer, o meu filho está aqui comigo, o filho dela, que não vingou, faz parte. Quer dizer, acontece. Então, quer dizer, uma insensibilidade absoluta e alguém que seguiu o instinto de sobrevivência. Ele está preocupado muito mais com o filho, consigo mesmo, e pouco se importa com o destino daquela escrava que estava grávida. Então é um pai e uma mãe, alguém que estava com o filho no colo recém-nascido, e uma mulher que estava com o filho prestes a nascer. Quer dizer, então ali você tem o interesse absoluto, o interesse pessoal, pouco importando a condição dela como escrava. Então, e aí você tem também o caso da vara, que é a história do Damião, que é um caso também emblemático, porque de alguma maneira ele procura uma amiga, muito bem influenciada, tudo indica que era muito rica, para que possa ajudá-la a sair do seminário, que ele não quer ficar, ele foge do seminário inclusive, mas o pai é muito rigoroso. E nessas andanças da história acaba que ele apadrinha uma menina, o nome dela, se eu não me engano, é Lucrécia, não é isso? É Lucrécia. E aí uma garota de 11 anos, né? Uma criança. Só que ela apanha dessa senhora, né? Da Sinhá Rita. E apanha de vara, daí o título, né, o caso da vara. Então, em um determinado momento, ele acha absurdo a forma como ela é violentada, a mão queimada, uma cicatriz na testa, e ele quer protegê-la. Então, no momento que a senhora vai punir a menina por uma coisa absurda, simples, assim, algo cotidiano que ela deixa de fazer, e aí ele vai para entregar a vara, pensa duas vezes se vai realmente entregar ou não, porque ele quer proteger a menina, e ele acaba pensando, poxa vida, se eu não obedecer a Sinhá Rita não vai intervir a meu favor, junto ao meu pai, para que ele possa me dispensar dessa obrigação do seminário, né? Então, interessante. E também aí tem um outro personagem nessa história também, que a gente vai conhecendo, que é o padrinho dele, o padrinho que levou ele até o seminário. Tudo indica que ele tem um caso, né, uma coisa meio ali secreta, escondida, não é dito claramente, com essa Sinhá Rita, que, enfim. Então acaba que ele entrega a vara.
Então ele não vai apadrinhar essa menina, não vai protegê-la, também seguindo seus interesses pessoais. Mais um conto em que aparece o tema da escravidão e personagens que são subservientes a esse patriarcado, não é isso? E um ponto interessante que na época nós temos ali em 1950, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia... Não é isso, né? 1850. 1900, desculpa. lápis, é um lápis. 1850, e acaba que era proibido o tráfico a chegada de escravos no Brasil, não era mais permitido isso. Só que nós temos, na prática, muito contrabando, né? Então nós temos uma... E outra coisa, por volta de 1870 aproximadamente, com a Lei do Ventre Livre, então essa personagem, a Lucrécia, ela continua sendo tratada como escrava, ela não foi beneficiada por essa lei posterior, e ao mesmo tempo também não teve quase nenhum efeito no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. Então Machado discute isso de uma forma muito intensa, uma crítica, inclusive que vale uma reflexão. Hoje quase todo mundo está condenando os clássicos, né? Acusando todos os escritores de racistas. Então isso é um absurdo, porque a gente tem que se colocar naquele tempo, naquele momento histórico em que a obra foi produzida. E Machado faz uma crítica muito dura, muito severa à escravidão, né? E que de alguma forma também vai dialogar com algumas outras obras que daqui a pouquinho a gente vai comentar. Então o clássico volta, continua, né, sendo cobrado na universidade, que é uma forma interessante, porque talvez pouquíssimos escritores como Machado no seu tempo tenham feito uma leitura tão crítica, tão aguda da sociedade brasileira, né? Então ele realmente se destaca e eu acho fundamental. Uma leitura fácil, o nosso estudante ele sente um pouco o peso da literatura, da linguagem do século XIX, mas quando há uma persistência da leitura e uma intimidade maior com a obra do Machado, se torna insuperável. Bruno aqui é fã do Machado, a gente conversa muito sobre isso. É um autor indispensável, fundamental para qualquer estudante. Então acho que a lista da universidade está sendo um nível fantástica. E por fim, o conto de escola, que é essa ideia mesmo, né, do pilar que vai receber como um aprendizado ali a delação e a corrupção. Então o conto inteiro é baseado numa escola patriarcal, rígida, autoritária, exatamente, em que esse garoto, essa criança, acaba de alguma forma beneficia o filho do professor e é castigado por isso. Então, quer dizer, o próprio filho do professor, que não é exemplo para ninguém, filho de um professor austero, e ali um conto que vai de forma irônica mostrando que desde as escolas mais tradicionais e rígidas delas acaba também trazendo à tona ou espelhando essa corrupção tão endêmica da sociedade brasileira, né? A delação e a corrupção, que são temas inclusive muito atuais, né? Diga-se de passagem, né? Perfeito, Oliveira. E assim, a UFO modificou bastante essa lista, né, de 5 para 10 obras agora e inseriu obras artísticas, né, como o filme e o álbum. Comenta um pouquinho para nós, César, sobre o filme e o álbum. Bacurau é um universo, né, Bruno? E agora que a gente está vendo na sala, você vai vendo várias vezes, você vai descobrindo mais coisas, né? E é um filme também que produziu uma enxurrada de análises pró e contra, mas despertou a raiva da extrema-direita. Despertou a raiva da extrema-direita e uma certa... e principalmente do neoliberalismo, né? Porque então você teve críticas de ambos os lados, pró e contra, mas o filme tem várias entradas, né? Mas eu acredito que o aluno deve se preocupar também com, como os próprios diretores afirmam, né? Porque é um filme de gênero, como eles falam, né? Mas eu diria até que é um filme transgênero, né? Porque para inclusive acompanhar a trama dos seus personagens, né? Porque e a gente vai vendo o filme, eu tô vendo várias vezes agora, parece que a cada cena você está num lugar fílmico. Que ele conseguiu fazer isso com muita maestria, né? Porque, como você fala do início, que você vê as imagens do espaço sideral, é um satélite que passa na tela da esquerda para a direita, e já situando filmes famosos, como 2001, Uma Odisseia no Espaço, os filmes ligados a toda essa, de uma certa forma, ficção científica com a qual ele também dialoga, porque ele fala que a história se passa daqui a alguns anos,
criando uma espécie de distopia paródica, porque na verdade daqui a alguns anos é agora mesmo, porque é o Brasil mais do que de hoje, né? O filme foi lançado em 2019, né? E então já começa daí. E ele joga uma trilha do Caetano Veloso, dos tempos do final do tropicalismo, que é exatamente Objeto Não Identificado, que é uma referência metafílmica, porque o filme dele também é um objeto não identificado, né? Em termos das misturas de gêneros que ele faz e com muita competência, porque é exatamente esses vários gêneros a que ele recorre, a começar pela ficção científica, que é o mais óbvio, mas é tudo muito paródico, né? Porque, na verdade, são vários gêneros acionados para contar a história daquela comunidade fictícia, Bacurau, que tem, cujo nome, né, é uma referência a um pássaro esperto e que se disfarça, né? E que se esconde e tem hábitos noturnos, mas que é o próprio símbolo da resistência daquela comunidade, que é uma comunidade no oeste de Pernambuco, com um estilo de vida muito peculiar, porque curiosamente, como eles não têm governo, eles são completamente abandonados pelo Estado, não há ali nenhum tipo de poder político instituído, porque na verdade eles são esquecidos por todas as políticas públicas possíveis. Claro que tem o prefeito Tony Júnior, que é um prefeito canalha, entreguista, que vai lá pedir votos, porque ele é de Serra Verde, um município próximo, e as eleições estão próximas e ele quer o voto das pessoas, embora ele esteja envolvido no corte da água, porque a água chega e é desviada pelos poderosos que privatizaram o uso da água por alguma razão, né? Não vou citar aqui o agronegócio e outras coisas para não ficar tão explícito, né? Então é a coronelada da região que desviou a água, e Bacurau já tem tantos problemas, né? E tem esse prefeito, mas é uma comunidade interessante porque eles são obrigados a se governar e eles fazem assembleias para dividir os alimentos que eles recebem, inclusive os alimentos vencidos que o prefeito manda em troca de voto, e eles fazem assembleias e eles vivem em torno do governo dos seus líderes, né? Que são democráticos, discutem tudo em assembleia. Então você tem o professor Plínio, a médica Domingas, a própria Carmelita que morre no início, que é a matriarca local. Então assim, eu destaco muito esse modo de vida dos moradores de Bacurau, que convivem bem com a diversidade sexual, né? Você tem a Darlene, a travesti do bar, que é a super informante, eles têm uma rede de comunicação extremamente funciona, né? Tem a Domingas, que é casada com a Isa, que cuida do museu da cidade. Tem as prostitutas e o Michê, que chegam junto com a feira para o seu trabalho diário. Então é uma comunidade sem moralismos estreitos, porque convive bem com a sua diversidade e também realiza assembleias para se autogovernar, exatamente porque eles estão completamente esquecidos, né? Pelas políticas do Estado, e como eles não têm governo, eles se governam, o que é uma metáfora interessante, que eu nem vou dizer comunismo, vou preferir o anarquismo, que é exatamente essa coisa utópica de que onde não há governo, a gente se governa, né? É bem isso, e eles convivem bem com as diferenças. Então a médica, que por acaso tem problemas com o alcoolismo, e que convive com a puta, convive com o Michê, convive com o matador. Então é uma comunidade ao mesmo tempo real e imaginária, num tempo daqui a alguns anos, mas é o sertão com todos os seus problemas crônicos, mas o sertão também já modernizado, que melhorou. O sertão da internet, do DJ Urso. Então você tem essa mistura dos elementos arcaicos e modernos naquela comunidade que eu diria anarquista e que convive bem com a sua diversidade e que sabe resistir, né? E que resiste e tem um histórico de luta na comunidade, de resistência às várias ameaças que eles sofrem, a começar desse prefeito, que é uma ameaça, porque inclusive ele manda remédios vencidos. Ele manda um remédio tarja preta para deixar as pessoas lesas. Daí os caixões que aparecem com frequência, né? Porque é uma política de morte. Ali está instituída uma política de morte. É um território onde as pessoas podem morrer. A necropolítica. É a necropolítica. E ali o próprio prefeito contribui para isso, embora vá pegar votos quando lhe interessa, né? Então é todo esse universo ali
muito realista e ao mesmo tempo referido de forma também alegórica, que combina com essa mistura de gêneros que ele faz, né? Que de repente você tá num filme do Glauber Rocha, na outra cena você tá numa Odisseia no Espaço, na outra cena você tá num filme de terror. Então ele dialoga muito com todos esses gêneros exatamente para mostrar esse Brasil das misturas, né? Mas não nessa linha idealizada de idealizar a mestiçagem, nada disso, mas há uma mestiçagem ali, uma mistura de todas as cores e rostos em Bacurau, mas um mundo oprimido, né, pelos coronéis da água, pelo prefeito, né? Então tem todo esse começo que situa isso, né, para depois vir o último inimigo, que na verdade está atrelado a todos, que é o grupo de americanos que vem para transformar aquele território num território de caça, né? Num jogo em que eles pontuam pelas mortes que causam, né? E o filme vai evoluir para contar um pouco dessa resistência da comunidade a esse ataque. Mas são vários ataques, né? É pobre dizer que é só os americanos infiltrados ali, né? Eles vivem, são várias ameaças, né? Sim. Que eles vivem. Eu acho que a questão do filme assim, que mais chama atenção é justamente essa lógica da resistência da comunidade, né? Que é algo assim que acaba também destruindo aqueles estereótipos, porque você também percebe um certo regionalismo nordestino, né? E aí há uma quebra desses estereótipos, principalmente quando você olha ali para a importância do Museu de Bacurau, né? Que tem a história da resistência, né? E eu acho assim que é um filme que consegue, talvez uma das grandes obras do cinema brasileiro dos últimos tempos. Sem dúvida nenhuma, foi um filme muito criticado por vários setores da direita, da extrema-direita no Brasil, né? Inclusive essa questão da resistência da população de Bacurau frente a essa invasão estadunidense, né? Então, aliada com a elite local, usada pelo prefeito. Local. Pelos coronéis da água que desviaram que é algo que não fica tão bem explicado, né? No filme não, mas no roteiro ele diz que ali você tem um canal de transposição do São Francisco, no roteiro. Porque no filme ele eliminou muitas das explicações. Sim. E já na primeira cena, quando Tereza, a neta da matriarca Dona Carmelita, ela vem de Recife, porque ela é uma... Ai, desculpa. Ela é uma das metáforas desses filhos do sertão que foram e voltaram. Mas o sertão não melhorou do nada. Houve alguma política em alguns anos que melhorou o sertão. Porque ela sai, ela volta, ela veste um jaleco, aí o Heriberto, motorista do caminhão-pipa, fala: e esse jaleco não faz calor? Esse jaleco é a proteção. Então ela é uma moça, provavelmente uma enfermeira, não sei, mas ela tá na área da saúde. E ela vem pro velório da avó que morreu, Dona Carmelita, que é a matriarca local. Porque eu estava falando dessa autogestão dos moradores, eles vivem em torno da gestão dos seus líderes, que não são déspotas que os governam, mas fazem assembleias para discutir as coisas. E Dona Carmelita certamente é aquela mulher, aquela matriarca ancestral, a conselheira, o esteio daquela comunidade, né? E o filho faz um discurso no velório dela dizendo os vários filhos que ela gerou e netos, inclusive a própria Tereza, que está voltando com as vacinas que ela traz, né? E então, quer dizer, mas o que a gente estava falando mesmo da volta da Tereza? Qual foi o assunto? Nós falávamos da diversidade do filme. Mas eu comecei com essa volta da Tereza, mas desse sertão então, que de uma certa forma melhorou com o tempo, porque ele inverte essa visão do sertão, porque a gente espera aquele sertão de vidas secas. Sim. Né? Ou aquele sertão, até mesmo aquele sertão dos filmes do Glauber, né? Aquele sertão árido. É verde o filme, porque tá na época, tem uma chuva, parece que tá na época da chuva, da invernia, mas é um sertão verde, né? Porque esses filhos que foram e voltaram, como Tereza, que é a neta que vem pro velório da avó. Então, assim, é uma liderança que morre ali, mas que ficam outras, como o filho Plínio, filho da Dona Carmelita, o professor, a Domingas, que é a médica. Então, eles vivem em torno dessas, eles contam com essas lideranças. A mulher briga com o marido, ele vai pedir dormida lá no consultório da médica. Então eles são os que ajudam e governam Bacurau, né? Tanto é que a igreja tá fechada, virou um depósito. Estranho, porque o padre... Também nem acho que padre nenhum quis ficar naquele cu de mundo, né? De Bacurau.
Ninguém sabe explicar porque a igreja está fechada. Virou um depósito. O que está aberto é o museu, que ninguém visita, mas está aberto. E aquele povo orgulhoso do seu museu, né? E da sua história. O repentista que você falou, o Carranca, que está no velório pontuando a trilha sonora, e ele está ali também acompanhando. Então tem os elementos da cultura nordestina tradicional misturada com esses elementos da modernidade que chegou ao sertão. Desse sertão que melhorou, que produziu filhos que saíram e voltaram, como a Tereza, que é um rosto que atravessa o filme, porque ela vê também, ela é uma câmera, porque ela vê toda a história. Ela é calada, introspectiva, melancólica, mas ela tá o tempo todo ali, né? Com uma câmera, e ela resiste no final também bravamente, e etc. E vários voltaram, o próprio Acácio voltou, que é o Pacote, né? Matador de aluguel tentando se regenerar, mas diante da situação ele vai voltar ao crime. O próprio Lunga, então quer dizer, são pessoas que voltaram e vieram para essa resistência final. Então quer dizer, ele combina, né, ele inverte essa noção de um sertão completamente atrasado e profundo, totalmente alheio às influências da modernidade. Ele pega um sertão mais atual, diria, né? E com os mesmos problemas estruturais de sempre, como falta de água, seca, coronelismo. Mas engraçado que o messianismo ele tira, de uma certa maneira. O messianismo ele tira. É uma Canudos governada por Dona Domingas, o professor Plínio, quem mais? A avó Carmelita que morreu. A igreja tá fechada. A hora que os americanos começam a atacar, um senhor fala para Domingas: eu queria reabrir a igreja. Mas Domingas e Plínio são ótimos, porque eles são democráticos. De uma democracia que nunca existiu, né? Assim, a democracia é o melhor regime político que tem, mas cheio de... Um preço alto, né? É, um preço alto. Mas assim, senhor, ela não lembra o nome do senhor. Ninguém proibiu a igreja. Se é bom para o senhor, é bom para nós. Então é uma coisa interessante, porque a igreja está fechada, o que de uma certa forma é até bom, porque os moralismos estreitos de classe média estão ausentes. E obviamente eles podem conviver melhor com a diferença e serem livres e viverem sua diversidade identitária, étnica, sexual, e ao mesmo tempo se governarem diante de todas as ameaças. Do prefeito, dos coronéis, dos americanos que vieram para matá-los, né? Então eles se organizam, e eles têm uma organização muito forte. Mas eu falei de uma Canudos sem o messianismo. Não que eu estou dizendo que o messianismo é ruim, mas ali o messianismo está numa outra direção, o sebastianismo. O sebastianismo ali, porque até a igreja está fechada, mas há uma outra perspectiva de como aquele povo vai resistir, mas que passa pela cultura e pela escola, né? Pela educação. Então é muito interessante isso, porque você tem elementos. Xamã, né? E tem o xamã, o Damiano. Indígena, né? Que é um homem também de pele escura, meio negro, meio indígena, simbolizando toda aquela diversidade. Mas assim que Tereza chega, essa moça que vem de fora, que vem trazer as vacinas e vem pro velório da avó, e também resgatar a sua vida em Bacurau, seu namoradinho do passado, que é Pacote, que é aquele galã de Hollywood, né? Aí ele abre a camisa assim, tá bem gordinho, rompendo os estereótipos do galã norte-americano, mas ele é o galã do filme, o matador tentando se regenerar, mas diante daquilo ele tem que voltar pro crime, né? Porque ele é o Pacote. Aí ela retoma aquele namorado, aquela vida. Ela é uma moça muito introspectiva, né? Talvez um pouco intelectualizada. Ela fica olhando assim de longe, mas ela tá o tempo todo presente, né? E aí começa toda aquela saga deles resistirem a esses ataques, mas assim, a partir dessa união comunitária. O grande protagonista do filme é a Bacurau, é a cidade inteira, né? Mas que se autogoverna e vive em harmonia com as suas diferenças e divide tudo que tem, como uma Canudos também, que resistiu bravamente. Como eu falo na sala, precisaram de 4 expedições para derrubar Canudos. E ali e Canudos também, eles se escondem. Quando o prefeito chega, eles se escondem. Tem uma coisa das táticas de resistência de Canudos também, né? Mas é uma Canudos, eu diria, sem o messianismo. Claro que é uma metáfora, né, gente? Tô dizendo que aquilo ali é o Arraial de Canudos, mas é uma Canudos urbana, semi-urbanizada, no meio do sertão, excluindo esse messianismo, que você tá falando do xamã, do Damiano, que põe a sementinha na boca de Tereza, e aquilo é uma paródia da hóstia, visivelmente. Porque ela chega...
Ele é uma espécie de líder religioso. Religioso, ali, né? como Carmelita também era. Domingas é a médica meio ressentida, talvez, né? Ela faz um bafão lá no velório, xingando a Carmelita, embora elas fossem amigas, né? Mas ela é um pouco... Quero ver se no meu velório vai ter tanta gente assim. Porque ela tem um certo ciúme daquela... E ela acaba virando a nova líder, né? Que ela já era, né? Talvez disputasse um pouco a primazia com Carmelita, né? Na gestão daquele povo abandonado, né? Sujeito à política de morte do seu prefeito e dos estrangeiros que ali se instalam, né? E tiram a cidade do mapa e começam a matar. Mas eles resistem bravamente. E lembrando um pouco de que, como eu estava falando, voltando, que a igreja está fechada, o Damiano funciona como um líder religioso, tem a droga vegetal da sementinha, que é uma droga xamânica, certamente ele cria umas plantas, né, na cabana onde ele vive, mas é uma droga ritualística, né, porque ela cimenta os laços de união da comunidade, sim, e remete a essas drogas mesmo, que eu chamo de vegetais ou naturais, que estão associadas com a cultura indígena, com as visões proféticas, com o cimento dos laços da comunidade, e ele vai usar a droga para potencializar a resistência quando eles vão enfrentar os americanos. E contrastando com aquele remédio tarja preta que o prefeito manda, que é exatamente para lesar as pessoas, deixar elas idiotas e adormecidas, e a droga é exatamente o contrário, ela ativa, né? Ela tem um caráter meio epifânico. Tem. Tomada de consciência. Tomada de consciência. De união. É uma droga que ativa todo essa força, né? Então você vê, eles ficam nas mãos do professor, da médica, da Carmelita, do xamã indígena, né? Que são os novos líderes, né? Os novos Antônios Conselheiros dessa comunidade, se é que pode se dizer assim, né? Mas que os guiam para a resistência, né? Então, assim, tem várias metáforas aí, né? A resistência negra do Quilombo, a resistência nordestina de de Canudos, toda essa coisa ligada... A própria resistência neocolonial. Ah, sim. A presença americana... Então, assim, a gente falou tudo muito misturado, mas quem viu o filme acho que percebeu o que a gente tá falando, mas é assim. Mas aí é isso, a Teresa vem, né, e se articula ali naquela luta. Mas eu tava falando também desses filhos do sertão que vão e voltam, né, desmistificando essa ideia de um sertão anacrônico ou fora do tempo, né. Que também nos anos 60 era exatamente o sertão como a metáfora do Brasil, longe das influências, né, de uma certa forma, mas desse Brasil profundo que era o Brasil na sua expressão legítima, diríamos, né, e que dali viria a resistência revolucionária também, que também vem agora, mas num sertão já interconectado com tudo, né, arcaico e moderno, como esse objeto não identificado, que também é o Brasil, né? Mistura no próprio filme, nos seus vários gêneros, a mistura do arcaico e do moderno, né? Da ficção científica com o filme realista. Essa diversidade, ela vai gerando surpresas ao longo do filme. Sim. Né, César? Que a todo momento você fica surpreso por essa diversidade de linguagens que é utilizado na própria construção do filme. As diversas referências ali a grandes cineastas, né? Então, assim, é um filme que a todo momento ele nos surpreende, ele vai nos surpreendendo, e uma obra que ao mesmo tempo retrata essa resistência, né? E é uma quebra de estereótipos também, porque mostra aquela comunidade que num primeiro momento parece tão frágil, né, em relação a esses americanos, ao prefeito, aos motoqueiros do sul que chegam, aliados aos americanos, inclusive, né? Em relação a essa questão dos motoqueiros, há uma mensagem muito forte ali. Talvez um dos momentos de maior força do filme é naquele contexto em que esses americanos eles vão, né, ter um discurso ali sobre a questão da própria identidade, da questão de se identificar enquanto pertencentes de um Brasil, né,
E eles são reprodutores de um estereótipo negativo do homem nordestino. Sim. E inverte exatamente por essa melhora que eu disse do sertão. Claro que por conta de políticas públicas de governos passados que tornaram o acesso à universidade mais fácil, as políticas de distribuição de renda e etc. Mas assim, houve uma melhora. Quer dizer, inverte a ideia do nordestino burro. Porque o professor Plínio é uma maravilha, é um Paulo Freire do sertão. Sim. O professor Plínio hoje seria chamado de comunista na internet. Porque Plínio Paulo Freire, pernambucano, como os diretores, porque ele discute com os alunos, ele parte da realidade concreta dos alunos, e como ele discute com a comunidade, buscando o melhor caminho, ele é democrático. Né? Ele não é o professor bancário, né? Que deposita o conhecimento, os alunos que decorem, ele discute, ele parte da realidade concreta. A gente não espera uma escola que está escrito no quadro Semana Vinícius de Moraes, que os alunos estão tocando música e que tem um cartaz dizendo dos alunos daquela escola do sertão que passaram no vestibular. É muita referência. Sim. Você não espera aquela escola que o ônibus escolar que aquele prefeito safado colocou lá e não serve para nada, porque o ônibus parece com os pneus arriados, eles transformaram aquilo numa horta. Sim. Então eles transformaram o que não tinha uso numa coisa que, quer dizer, a educação é uma metáfora de que a educação é o adubo daquelas plantas que cresceram dentro do ônibus e é o adubo daqueles meninos. E aí a gente pensa nos livros que tratam da escola, né? Sim. Conto de escola, a escola maravilhosa do livro do Ondiak e a escola de Bacurau, professor João Carpinteiro, que dizem que é uma referência ao John Carpenter, que é um cineasta, mas também o João Carpinteiro, do homem simples, do professor carpinteiro que constrói a educação e que pode conscientizar aquelas crianças para que elas acordem, não tomem o remédio tarja preta do prefeito, não se alienem e percebam a realidade. É uma cena curta da escola comparadas com outras, mas que dá toda a dimensão de um sertão, como Plínio disse no começo do filme, que a Carmelita teve vários filhos que estão espalhados pelo mundo. Ele é uma como Paulo Freire, que só a sociedade brasileira, parte dela, execra. Um homem importante, um intelectual importante na educação brasileira. Quer dizer, então, é muito isso também, né? Quer dizer, Teresa, Plínio, que são pessoas que fazem a diferença, usando um clichê, fazem a diferença do sertão. Tá? São pessoas inteligentes. Quem nasce em Bacurau é o quê, hein? Aqueles turistas forasteiros, sulistas do Sudeste, sei lá da onde, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer escambau que for, que vieram lá, chegaram a Bacurau, entraram naquele armazém que tem tem uma carne de açougue, que é o que eles vão virar depois, né? Na mão dos americanos. E aí a ida de todos que estão em conluio com os americanos. Tem também um alemão no meio desses americanos, mas é outra história. Mas aí aí o menininho fala assim, é gente. Que é um menininho da escola Horácio, que eles chamam. Que perguntou pro professor, paga pra entrar no mapa? De uma certa forma paga, porque só entra no mapa cidades importantes, porque é Bacurau o cu do mundo. Né? Então a ideia do olhar infantil que traz a crítica, que desconstrói, né? Já falando um pouco do Ondiak, porque a escola está em 3 livros. Conto de escola, a escola em... Como é que chama aqui? Bom dia, camaradas. Bom dia, camaradas. E a escola de Bacurau, o professor João Carpinteiro. Onde eles se escondem para resistir aos americanos que invadem a cidade depois, no final, depois de matarem alguns. Sim. Eles vão terminar a carnificina e eles se escondem na escola. Onde o professor dá aquelas aulas maravilhosas, conscientizando os alunos e preparando eles para o futuro. Que é um pouco a presença dos professores cubanos em Angola, do Ondiak, porque os cubanos vieram no intuito de trazer sua contribuição como médicos e, sobretudo, professores, soldados também, mas principalmente professores e médicos naquela Angola pós-independente, né, que se tornou independente de Portugal com a vitória do MPLA e, vamos dizer assim, a implantação do socialismo, que é o tema do livro, mas visto por aquele menino, que é o próprio Ondiak, né, de uma certa forma, que viveu a Angola nos anos 80, porque a guerra terminou em 75.
O Ondiak nasceu em 77. Então ele viveu a infância e a pré-adolescência nos anos 80, que é onde se passa, quando se passa a história. Então me chamou a atenção dessa escola em Bacurau, né, com esse professor Paulo Freire, numa educação libertadora, uma espécie de pedagogia do oprimido, que é bem Bacurau, né? A história do oprimido que resiste. Mas é um filme muito violento. Tarantino também é violento. Ninguém fala do filme do Tarantino que a Judy explodiu um monte de alemão dentro do cinema. Aquilo não é violência, não. É só no Brasil que é violência. Taco de beisebol. É só violência no Brasil. Só no Brasil que tem violência. Mas é a estética da violência. A violência é como uma última arma de resistência. E a gente vibra porque é uma catarse coletiva. Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Não. É só no Brasil que o filme é violento, a esquerda é alucinada e a direita é lunática. Tá, então sobra o quê? César, só queria fazer um parênteses. Mas aí, quer dizer, voltando, mas aí a escola do Bacurau, a escola aqui que os professores cubanos estão formando aquela juventude para o futuro de Angola. O papel é esse. Os cubanos são engraçadíssimos. Porque eles têm sempre aquele discurso da revolução. E se o caixão vazio atacar a gente, que era uma lenda, né? Há uma lenda em Angola de que havia um grupo armado que atacava escolas. Mas é o clima de insegurança da guerra que gera aquela fantasia. E aí eles têm um dia lá que eles acham que o caixão vazio vai atacar. O professor de química fala, mas se eles atacarem, a gente pega pau, pedra, faz uma barricada aí pra eles não entrarem. É a resistência. Mas esse caixão vazio, aqui só esclarecendo, é uma lenda urbana de Angola, porque a guerra, como diz Ondiak nas suas entrevistas, não estava tão presente em Luanda. Claro que a guerra estava acontecendo, mas ela era alguma coisa ao mesmo tempo presente e longe. Mas mesmo assim, a fantasia do caixão vazio, do bando que ataca escolas, é reflexo desse clima de insegurança e medo gerado pela guerra. Mas lembrando que o professor cubano está sempre ali com o seu olhar revolucionário e preparando aqueles pioneiros, né? Como eles eram chamados, a juventude angolana, para o homem do amanhã, para o futuro, uma utopia socialista. Que acaba contaminando o próprio discurso do Ondiak. Claro, do próprio discurso do narrador. Mas num outro sentido, também essa resistência ao colonialismo a partir de um sonho socialista que depois vai dar com os burros na água, não vai dar certo. Mas os professores cubanos fizeram o seu papel ali. Sim. E eles são amigos dos alunos, eles vão nos lanches, na casa da Romina. Então tem que ter uma convivência democrática, igualitária, uma convivência de igual para igual entre alunos e professores. Então, o elogio aos cubanos aí é muito importante no livro. Sim. Como esse professor lá do Bacurau construindo aquela educação transformadora e revolucionária, e eles vão se esconder na escola e depois no museu que guarda as armas do cangaço e vão usar aquelas armas obsoletas à sua maneira. Sim. Para destruir, né? Totalmente diferente do Pilar, né, Oliveira? Que acaba, na verdade, tendo uma versão... uma versão à escola. Né? O Ondiak todas as manhãs acordando com aquela... Bom dia, camarada Antônio, que é o cozinheiro, né? Que com ele conversa. Aquele contexto de ir para a escola. De ir para a escola, de encontrar aqueles professores. Claro que aluno é aluno no mundo inteiro, né? Eles fazem umas gracinhas, umas brincadeirinhas com os professores cubanos, mas eles são amigos, né? E é emocionante o final, quando os cubanos se despedem, né? E o professor Angel faz um discurso desejando boa sorte aos novos tempos de Angola. É impossível ler Ondiak sem chorar no final. Acho que eu tô ficando velho, gaga, uma múmia paralítica. Então agora eu tô começando a me emocionar com os livros, que eu tenho aquela coisa meio racional de ficar analisando, que é um saco. Professor que já vai com todas as armas para analisar o livro. Mas Ondiak não tem jeito, você se desarma, porque é um menino contando. Então é o olhar da criança como aquele menininho. Paga para entrar no mapa, hein, professor? Quem nasce em Bacurau é gente. Qual é a distância de São Paulo a Bacurau? O outro menino pergunta. As duas perguntas, mas quando o menino fala que é gente, você vê o olhar infantil, aparentemente ingênuo, mas que traduz uma crítica, que é exatamente esse livro, mostrando as utopias, os sonhos e os problemas do socialismo real. Agora, a escola nos dois livros, Ondiak, e no filme, no livro e no filme, Bacurau, a escola como espaço de resistência, de construção de uma educação transformadora. No Ondiak, com preparação daqueles alunos para o futuro de Angola, da Angola socialista, que acabou virando capitalista depois, né? E em Bacurau, a escola como um lugar
de construção de uma educação em cima de todas as precariedades que a gente sabe que o sertão tem, mas que direcionam uma mensagem de que a educação, a conscientização e a história, a memória histórica, a identidade histórica e cultural daquele povo é que faz a resistência, porque as armas saem do museu. A escola é um lugar onde eles se escondem para atacar os americanos. E aquela cena maravilhosa do Damiano nu com a mulher, quase um Abaporu da Tarsila, no meio do sertão, naquela cabana onde ele cria as plantas, e chega numa cena meio Tarantino, aqueles dois americanos babaca, aquela coisa da banalidade do mal, né? Porque eles matam simplesmente porque alguém que eles têm uns pontos, alguém dá as regras e eles matam para desopilar o fígado e viver os instintos sádicos que no país deles eles não podem viver. Eles chegam lá com as armas para matar o Damiano, ele peladão lá, cuidando das plantas dele, que é a nudez. É o Abapuru, é o indígena, é o homem primitivo, sem roupa, sem arma, só com as suas plantas. E aí eles vêm, aí o Damiano, numa cena bem Tarantino, explode a cabeça de um dos americanos com um bacamarte. E ali você vê a resistência, né? Do homem nordestino, do homem sem roupa, numa nudez absoluta, aparentemente desamparada, mas que consegue vencer os que chegam, né? Então tem muitas cenas, mas assim, tô falando do Damiano por causa da resistência, tô me perdendo, tô ficando meio cagar, né? Da resistência do que a gente tá falando, da resistência do Bacurau, né? Essa resistência deles ali, porque eu pensei, o museu, a escola e a cabana, né? Aquela cabana que no meio do nada ali, onde ele cuida das plantas, os cactos, né? O cacto é uma planta de resistência, né? Sim. É bem um símbolo, até no poema do Bandeira, né? Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária Laocoonte, esmagado pelas serpentes, o Ugolino e os filhos esfaimados. Era áspero, belo, intratável. Então o cacto é uma resistência ali, né? Também, uma vegetação. Eu sei que ele explode a cabeça daqueles americanos, é um outro round do filme de violência estilizada, claro, né? A la Tarantino, essa violência exagerada para criticar a própria violência, né? E a gratuidade do mal, a banalidade do mal daqueles americanos, né? Sim. E aí, quer dizer, e no Machado de Assis, né? A escola no Bacurau como resistência, os cubanos, né? No Onjak e no conto de escola, né? Aquela escola, aquele professor autoritário, uma espécie de Dom Pedro II colocado no poder ali, né? O professor fica o tempo todo lendo os jornais sobre o período regencial, né? E o Dom Pedro, que estava o golpe da maioridade ali, que estava preparando a centralização política. E aquele Pilar que nunca gostou muito da escola, porque parece que a escola era muito aquém da inteligência dele também, né? Porque tem o lado do menino corrompido, mas Machado, como sempre, relativiza, porque mostra também que o menino tem lá suas razões, né? Porque aquele castigo de 12 palmadas na mão de cada um foi, assim, meio exorbitante, né? Em relação ao que eles fizeram, que, vamos dizer assim, foi errado, né? Mas que também tem a desproporção do castigo. Mas exatamente a escola como um espaço de desformação, né? Sim. Não de formação, porque que é algo constante na obra do de Machado, aprendizado, né? da maldade, da corrupção, da delação, né? Que é algo assim até constante na obra do Machado em relação à apresentação que ele sempre faz da escola, né? Como um espaço negativo, como um espaço opressor, né? E é interessante porque acaba sendo uma visão que se diferencia muito da visão do Onjak e do próprio Bacurau, né? Que eu acho que se destaca nesse sentido, inclusive como dica para os meninos ficarem atentos. Eu só queria fazer o tema da escola, né? Só queria fazer aqui uma parte interessante. Tô aqui namorando esse livro já tem um tempinho, Companhia das Letras, o roteiro, né? Tem muito estudante que pensa, uma dica, né? Que é só assistir o filme, não, tem um roteiro também para ser lido, que é muito interessante, muito rico, né, César? Tá mostrando. Aqui, ó. Que até da de uma Companhia das Letras. Eu vou te devolver, tá? Eu te falei que eu vou te devolver. Da Companhia das Letras. Maravilhoso, hein? Do Kleber Mendonça Filho. João, queria fazer uma proposta pelo nosso tempo aqui. Merece uma parte 2, hein? Com certeza. Não é isso? Merece um outro momento pra gente dar a sequência aqui, que tá tão, assim, tão maravilhoso, tão interessante que... Não é isso? Se vocês toparem, eu topo demais. Sim, então, acho que a gente segundo pode pegar... momento, a segunda parte, né, desse podcast.
A gente pega a partir desse ponto, né, do Andijak e para comentar sobre as literaturas africanas, as literaturas indígenas que também estão presentes. Hoje a gente faltou falar do Munduruku, né? Sim. E também o da Hilch e o da Terra Negra também. Acredito então que nós possamos fazer um segundo momento. Pode ser, pessoal? Sim. Então é isso, a gente finaliza esse primeiro momento então e na próxima a gente se vê e se ouve mais. Obrigado. Vamos deixar. Muito bom. Isso, gente. Então, Ana, peça para Iraídes agora o novo momento. Gente, eu vou pedir licença que eu tenho que... Mas dá tempo de fazer um outro até Dá tempo. Ixi, a gente encontra... Eu só vou pedir licença que eu vou correr, que eu tenho aula daqui a pouquinho lá na Rondon. Também tem aula. Você tem que cruzar a cidade. Tem que cruzar a cidade. Muito bom, gente. Então, É muita coisa também, né? a gente pega do ponto das leis na próxima e aí a gente toca o barco.